melhor investimento que você vai fazer na sua vida, que vai ter o maior retorno, vai ser construir a sua marca pessoal. Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo, e neste podcast, de maneira bem descontraída, a gente fala sobre marketing, negócios e outros assuntos que permeiam esses territórios. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre construção de marca pessoal. Esse é um dos ativos mais valiosos que você vai ter em toda a sua vida, que você pode construir usando as ferramentas que você tem na sua mão, mais conhecidas como plataformas digitais. Por isso, o que eu quero trazer para vocês nesse episódio é essa ligação sobre como construir uma marca forte, por que você deveria fazer isso e como você vai fazer isso através da criação de conteúdo estratégica. Hoje eu tô num cenário diferente, mais descontraído, e eu troquei o cafezinho de sempre por uma bebida proteica, porque tá quase escurecendo. Se você tá me vendo pelo YouTube, saiba que tudo que a gente faz por aqui tem muita intenção e tem branding por trás. Inclusive as coisas mais orgânicas e naturais. E isso já começa a explicar para vocês que uma das coisas mais importantes sobre construção de marca, tudo importa. Cada segundo importa, eu falo para os conteúdos. E dentro do branding cada coisica que você faz importa. E as marcas mais fortes, elas não deixam ponta solta. Tudo é amarrado, tudo tem um porquê, tudo tem uma intenção. E até aquilo que não foi extremamente montado, como esse cenário que eu tô falando e mostrando aqui pra vocês, ele não foi pensado, mas tem uma intenção por trás e tem um porquê por trás. Vou explicar pra vocês, usando isso daqui de exemplo, e aí a gente vai pra parte do porquê é importante você construir uma marca pessoal, para que você entenda o que tem coerência e o que não tem, pra você bater sempre na mesma tecla e as pessoas terem uma percepção de você que você controla. E não que é aleatória, a pessoa olha pra você e cada uma enxerga uma coisa. Não, você consegue controlar a narrativa tendo uma marca. Hoje, eu estou no interior de São Paulo, num local que eu não frequento muito, mas mesmo assim eu pude gravar o podcast. Porque um dos pilares da minha marca é liberdade. E uma das coisas que eu mostro muito é que eu tenho liberdade geográfica e cada hora eu tô num canto. Isso é parte da minha personalidade. E uma parte que, ao olhar para o meu branding pessoal, eu percebi que poderia ser interessante de eu mostrar. Além disso, um dos meus propósitos é explicar marketing, branding de uma maneira muito descomplicada. Por aqui, dentro da empresa, a gente valoriza o simples, que a gente acha que as pessoas mais habilidosas são aquelas que conseguem transformar algo complexo em algo simples. Isso significa que você mastigou, você pegou aqui, é uma teoria super difícil, você mastigou, e aí você conseguiu chegar num jeito que você explica ela de uma maneira super simples. Só quem consegue fazer isso é quem tem uma dominância sobre o assunto, é quem domina muito o assunto a ponto de conseguir simplificar, ou então uma pessoa que não sabe nada. Qual a diferença da pessoa que domina muito o assunto e por isso ela consegue deixar simples para a pessoa que não sabe nada e vai falar besteira? É que uma vai falar simples do jeito certo e a outra vai falar simples do jeito errado, provavelmente. Então, tudo isso que você tá vendo aqui é parte do meu branding. Não tem problema eu estar com um cobertor, não tem problema eu estar bebendo algo enquanto eu falo com vocês, porque parte da marca do podcast, do Confissões Estratégicas, é ser descontraído. Eu explico e eu falo isso no começo, de todo o episódio. Por aqui a gente conversa sobre marketing e negócio sempre de uma maneira bem descontraída, bem descomplicada. Então, você tá vendo um visual, para quem tá me assistindo no YouTube, ou então vendo um vídeo no Spotify, um visual que é mais descontraído, e tudo bem. Agora, se eu fosse uma produtora de conteúdo que fala sobre disciplina, eu falo sobre a importância da repetição, de você fazer tudo igual sempre, esse é o lema, a bandeira que eu levanto, faria sentido a cada episódio eu gravar em um lugar diferente? Faria sentido eu estar com um cobertor aqui no meu colo? Não faria sentido. Então, o branding, ele vem em todos os detalhes. Eu brinco que a construção de marca é como se fosse um quebra-cabeça. Todas as pecinhas, elas têm um porquê e elas têm que ter um encaixe com a figura geral. Então, elas são montadas para que você coloque só as peças necessárias, para que não seja um quebra-cabeça difícil de desvendar. Então, aqueles quebra-cabeças de 5.000 peças, que o céu é degradê.
E aí você não sabe, você tem um monte de figurinha azul, elas parecem, mas elas não são a mesma coisa. Esse tipo de quebra-cabeça, né, que você quer dar muitas peças para o seu cliente, deixa ele confuso. Então, dentro de uma marca forte, o que a gente costuma ter? A gente costuma ter um quebra-cabeça daqueles infantis, que são fáceis de montar. Você tá sempre repetindo e falando sobre as mesmas peças. E assim, na hora que você entrega elas com constância para o seu cliente, com intenção, ele consegue juntar facilmente na cabeça dele. E por que que isso é importante, né? Aqui a gente já entra no nosso primeiro tópico. Porque quando você entrega peças com intenção para o seu cliente e facilita o entendimento dele sobre você, sobre o seu valor, aumenta o valor percebido, você consegue diminuir o esforço de venda. Vou trazer um exemplo que eu sempre conto para todos os meus clientes. E principalmente para os meus clientes de consultoria, que são aqueles clientes que chegam, marcas que já estão maiores, mas elas sentem que elas ainda não têm uma marca bem construída e intencional. E aí, dentro do projeto de consultoria, eu presto uma consultoria para construir a marca deste cliente e fazer com que a marca dele fale a nova linguagem. Então, a gente constrói, desenha quais são todos esses pedaços do quebra-cabeça, tudo isso pautado em pesquisa. Então, a primeira etapa desse projeto é sempre pesquisa com o consumidor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque, na verdade, uma boa marca, ela tem que juntar o que o seu consumidor ama com o que você tem de melhor para entregar. Então, você tem que entregar o que você tem de melhor de uma maneira que o seu consumidor veja valor. Porque branding é isso também. É você aumentar o seu valor percebido. E aí aqui eu queria contar uma história para vocês que eu escutei em um evento que eu fui, onde o CMO, que é basicamente o chefe de marketing da XP, contou. Basicamente, ele chegou para um novo CEO que estava entrando na XP. Se eu estiver contando essa história errada, tá? Se alguém da XP estiver ouvindo, pelo amor de Deus, me ajude, me corrija. Mas o recado, ele vai ser dado, tá? Eu não lembro os detalhes, porque já faz mais de 2 anos que eu escutei essa história. Ele chegou pro CEO e falou, olha, querido, a gente vai ter que falar sobre branding, construção de marca. Só deixa eu fazer um parêntese, tá? Branding nada mais é do que construção de marca. A gente usa esse termo porque não tem uma tradução literal, uma tradução correta, tá? Então, no português, a gente também usa a palavra branding. E aí vai ter gente que vai falar com mais sotaque, gente que fala com menos sotaque, e é essa a única diferença que você vai ver das pessoas falando. E aí o CEO, como todo chefe de empresas mais tradicionais, então de mercados mais tradicionais, disse, não, eu não te contratei para você vir falar sobre branding comigo. Não é possível que a gente vai ter que falar sobre esse tema. Isso é baboseira. Ele falou, calma, eu sou diferente dos outros e eu vou te explicar com matemática o porquê é importante a gente falar sobre isso. E aí, basicamente, ele mostrou algumas contas para o chefe dele, mostrando que os clientes mais rentáveis, os melhores clientes que chegavam na XP, eles normalmente vinham porque eles pesquisavam XP na barra do Google. E, além disso, ele também mostrou um gráfico dizendo que, não sei se todos sabem, mas existe o CAC, o custo de aquisição por cliente. Todo cliente que a gente adquire, toda pessoa que vira, né, faz a primeira compra, ela teve um custo envolvido pra gente. Então, você teve que investir em criação de conteúdo, você teve que, às vezes, se você tem loja física, criar sua loja física, você teve que fazer vários investimentos para que esses clientes chegassem. E aí, esse custo, você vai dividir e vai ter o custo de aquisição por cliente. Hoje, dentro do marketing digital, tem várias formas de você entender, né, exatamente quanto que tá custando, saber exatamente o seu CAC. Para todos os negócios tem como você saber o seu CAC. E aí, basicamente, o que esse CMO mostrou pro chefe dele foi que o CAC, o custo de aquisição por cliente, no futuro, em um determinado momento, iria ser infinito. Conquistar o próximo cliente custaria infinito. Por quê? O custo vai aumentando, 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 uma hora chega no infinito. E qual é a única coisa que pode te ajudar a diminuir o custo de aquisição do cliente? Uma das únicas. Branding. Se você constrói uma marca forte, você vai diminuindo o custo. E aí, esse próximo cliente ser infinito é um fato, né? Alguma hora, lá na frente, daqui muitos anos, isso tenderia a acontecer se você não trabalhasse marca. Mas aí você consegue prolongar este tempo. Pensa comigo. Hoje, você acha que é fácil convencer uma pessoa a ir para Disney? Eu acredito que sim. Porque Disney já significa algo por si só.
E aí isso é muito legal, porque a Disney ter um significado significa que alguém pensou nisso e alguém construiu essa marca. Porque senão, o nome Disney seria só mais um nome. Você vai num supermercado do Tio João ou você vai no Pão de Açúcar se tiver um do lado do outro? Eu vou no Pão de Açúcar, porque se eu tiver que apostar onde vai ter Iopró, vai ter no Pão de Açúcar. Então, é isso que a marca faz. Ela constrói um monte de significados que vai facilitar a escolha do cliente. Então, você vira uma opção mais fácil para o seu cliente. Porque a regra, e aí eu vou falar isso em todos os episódios, a regra ela é muito básica. Quem é mais lembrado é mais considerado, e quem é mais considerado vende mais. E se a regra é essa, o que você precisa fazer? Você precisa construir uma marca forte para que você seja mais lembrado. Só que aqui mora o pulo do gato. Por si só, isso já seria maravilhoso. E aqui a gente já estaria numa definição muito legal, descomplicada do que é branding. Então, se você entrou aqui sem entender nada do que é este termo que a internet usa tanto, agora você entendeu. É essa construção. Tudo é branding. Porque tudo importa quando a gente está falando de construção de marca. É óbvio que tem ali o manual de marca, que é, por exemplo, o que a gente entrega na consultoria. Tem o guia eixo, que é o que todas as mulheres que entram na mentoria, elas preenchem. Onde você vai definir seus valores. Você vai escrever mesmo. É como se fosse um guia. Por isso que chama guia de marca. Você vai ter ali o seu manual de marca. Você vai ter seu logo. Tudo isso é marca. Mas não só isso. Porque de nada adianta você ter seu logo, sua cor. Porque as pessoas acham que é isso, né? Então, a minha cor agora vai ser vermelho. Eu com uma caneca vermelha. E aí pinta meu microfone de vermelho. Eu tenho um branding agora. Não. Porque de que adianta eu ter o vermelho se ele simplesmente não significa nada? De que adianta eu falar, o vermelho é força. Mas aí eu venho, eu só reclamo, eu choro. Porque eu não tô trabalhando direito a marca nos outros pontos. E uma marca se constrói dentro de um manual de marca, claro. Mas ela se constrói de verdade quando você coloca ela pra rua. Dentro dos pontos de contato. E aí, essa é a importância do branding. É você conseguir entender que quanto mais forte é a sua marca, menor o seu esforço de venda. Porque a marca já está fazendo esse esforço. Então, por muito tempo, as pessoas acreditaram que branding era... Você construir uma marca era você gastar dinheiro à toa. Ou que isso era só para grandíssimas corporações. E aí a gente vem descobrindo, principalmente com as plataformas digitais, as redes sociais, que na verdade não. Que qualquer um pode ter uma marca. E aí surgem as lojinhas de Instagram, esse tipo de coisa. Mas surgem também as marcas pessoais. Provando que, na verdade, marca não é algo só para as grandes corporações. Pelo contrário, é inclusive para os indivíduos. E as corporações que estão usando das marcas pessoais para embasar, para ser mais um ponto de contato com o cliente, para humanizar, para facilitar o entendimento do que é a marca como uma das peças do quebra-cabeça, são corporações que estão tendo muito sucesso. CIMED é um bom exemplo. Boca Rosa é um bom exemplo. E aí existe o movimento de influenciadoras virando marcas e marcas tendo seus próprios influenciadores. Os seus fundadores como influenciadores. E aí, quando a gente vê isso, todo mundo se pergunta, mas como eu construo a minha marca pessoal? E será que eu deveria construir a minha marca pessoal? E agora eu vou te explicar o porquê eu acredito que você deveria. Primeira coisa, porque a partir do momento que você tem uma marca pessoal forte, o céu é o limite. Deixa eu exemplificar para ficar mais fácil. Eu, Helena, venho para a internet e começo a produzir conteúdo. Eu tenho algumas coisas que eu repito sempre. Então, eu amo café, eu falo sobre descomplicar a educação, eu falo sobre deixar a vida mais simples para que a gente possa usar mais o nosso tempo com as coisas que verdadeiramente importam. A partir desse momento, para mim, hoje é nítido, eu percebo, é muito mais fácil vender um processo de consultoria do que se eu fosse só uma agência que posta lá os cases do que ela faz. Por quê? Porque primeiro as pessoas, elas confiam mais em pessoas. Então, tá aí um primeiro motivo para você construir a sua marca. Por quê? Porque a sua marca pessoal, ela vai te ajudar a vender qualquer coisa que você queira. Porque você está dando um rosto para essas coisas. Você está construindo uma conexão. Num mundo onde existe Temu, Shopee, você acha mesmo que você vai vender o seu produto só pelo produto? É muito difícil. Você acha mesmo que o seu serviço ele não pode ser feito em 2 segundos pelo ChatGPT? Talvez não, como o meu não pode ser feito. Mas você acha que o seu cliente sabe disso?
Você acha que ele vai pensar que dá pra fazer no ChatGPT ou não? Então, para transmitir confiança e mostrar que o seu valor é diferente de um ChatGPT, mostrar que o seu produto vale mais do que o que tá na Shopee, você precisa muitas vezes humanizar. E por quê? Porque é muito mais fácil confiar numa pessoa. É muito mais fácil você confiar que a bebida proteica que eu tô tomando, que é uma que eu ganhei no evento que eu fui do The News, da Nestlé, é gostosa, porque eu tô te contando e você confia em mim, do que aparecer uma propaganda descendo a bebida. Shhh, cappuccino proteico, é uma delícia. Em quem que você confiaria mais? Então a primeira coisa é porque você estabelece confiança. A segunda coisa é que dentro do meu universo de marca fica muito mais fácil eu vender coisas e eu expandir a minha marca. Eu falei pra vocês, por exemplo, que eu gosto muito de café. Como eu já construo isso, essa já é uma pecinha do meu branding, do meu quebra-cabeça, pra mim seria muito óbvio, talvez, assinar uma marca de café. E aí, talvez a minha audiência, por saber, já que eu gosto muito de marca de café, ela veria valor nisso. E aqui mora uma coisa que poucas pessoas enxergam. Pensa aqui comigo. A partir do momento que eu começo a ganhar dinheiro em várias esferas, porque você confia na Helena. Então, se a Helena assinar coisas, uma coleção, assinar uma marca, abrir uma nova marca, começar a vender um produto, começar a vender um curso, talvez você confie em tudo isso que está dentro do universo. Por quê? Porque eu uso o meu nome para endossar outras coisas. E quando eu aumento a sua percepção de valor sobre Helena Bezan, que é a minha marca pessoal, isso significa que eu começo a valer mais para o mercado também. As pessoas começam a enxergar mais valor em mim. Isso significa que por ter um valor percebido mais alto, eu posso, inclusive, cobrar mais. E essa é a mágica da marca pessoal. Por quê? Porque ela é um ativo que nunca morre. É um ativo, aliás, morre quando você morrer, né? Basicamente. E por isso que, se você quer construir uma empresa para ficar em gerações e gerações, não deve ser só a sua marca pessoal. Vamos trazer como exemplo o João Adib. João Adib, ele é o CEO da CIMED. E hoje, ele não só é CEO da CIMED, como ele também é professor em algumas empresas, principalmente empresas do digital. Ele é palestrante, ele é chamado para palestras, para eventos. A marca pessoal, João Adib, ela ficou tão forte que ele consegue monetizar de diversas outras formas. Ele consegue, se ele quiser, assinar uma coleção de roupas. Por quê? Porque o ativo dele é o nome dele. E aí ele sai assinando. E aqui, presta atenção. Não é que eu tô falando pra você ter só a sua marca pessoal, porque eu acho que é uma construção que você tem que ter, né, de dois lados. Você constrói a sua marca pessoal, você usa a sua marca pessoal pra crescer outras empresas, pra alavancar outras empresas que não necessariamente precisam ou no futuro vão precisar da sua marca pessoal. Porque aí você não é refém, por exemplo, de criar conteúdo, mas primeiro você constrói a sua marca pessoal. Ou, se você já tem uma empresa e ainda não tem a sua marca pessoal, você começa a construir a sua marca pessoal. Porque ela vai ser um jeito mais fácil das pessoas se conectarem. Tem muita gente que já é marca pessoal, só que não se encara como marca. Então tem influenciador que não se encara como marca, não se encara como empresa. Mas se você tá ali criando conteúdo e você monetiza com isso, você é uma empresa. Tem muito médico que o nome do consultório é o nome dele, mas não se encara como empresa. Tem muito psicólogo que não se encara como empresa. A gente faz muito esse trabalho dentro da mentoria e acho com as mulheres que estão ali dentro da mentoria construindo seu posicionamento. A gente tem psicóloga, a gente tem médica. E um dos primeiros trabalhos que a gente faz é: você é uma empresa, o seu nome é uma empresa. Então, sim, por mais que você, psicólogo, esteja ganhando por consulta, você tem que ter um salário. Por quê? Porque você tem um ecossistema, você tem uma empresa em volta de você. E aí a gente vai desde o financeiro até coisas do: como que você vai mostrar a sua vida dentro da rede social? Ah, mas eu sou uma pessoa. Mas espera, você não é uma pessoa. Porque você está vendendo algo dentro dessa rede social, você está vendendo um serviço. E, como em todas as empresas, precisa existir uma estratégia por trás. Por quê? Porque o conteúdo é um dos pontos de contato. Então, até aqui, eu espero que você tenha entendido a importância do branding. E por que é importante você construir uma marca pessoal? Porque isso vai te dar liberdade para que você tenha mais poder de escolha, para que você possa monetizar mais de diferentes formas. E tudo isso
vai trazer para você muitos benefícios. Pensa só. Cada vez mais o seu valor percebido vai aumentando. E qual que é o seu grande diferencial? Que você é você. Ninguém pode ser você. Às vezes, uma outra marca, um concorrente, pode ser a cópia da sua empresa. Mas ninguém consegue hoje ser uma cópia da CIMED não tendo o João Adib. Entende? Mas uma cópia de uma rede de genéricos, né? Trazendo de uma maneira bem simplista, porque eles são muito mais do que isso. Talvez até desce. Mas quando você traz a marca pessoal, é algo muito legal, é algo muito único. Quando você traz várias marcas pessoais, você tira a fragilidade ainda da empresa. Não depende só de uma pessoa. Tem uma rede de pessoas endossando, tem uma rede de marcas pessoais endossando. E é muito mais fácil a gente entender e se identificar com uma pessoa que tem caráter, que tem desejos, que tem valores, do que com uma marca. Porque pessoas se conectam com pessoas. Então é muito mais fácil eu traduzir os meus valores. Se eu mostrar que um dos meus valores é priorizar a minha família, eu mostrar eu passando o final de semana com a minha família, do que se eu fosse simplesmente uma empresa, eu querer trazer o valor família, não encaixa. Não encaixa, entendeu? Então, é muito legal porque a marca pessoal, ela também pode trazer para a sua marca empresarial outros atributos que vão conectar muito. A gente prefere comprar de alguém que tem um valor parecido com o nosso, mas às vezes a gente não consegue encontrar esses valores dentro de uma marca empresarial. E essa é a grande importância de você começar a trabalhar a sua marca pessoal. Porque a sua marca empresarial endossa a sua marca pessoal e a sua marca pessoal endossa a sua marca empresarial. E se você ainda não tem nenhuma das duas, você não tem nem a marca pessoal nem a empresarial, e você quer começar com a pessoal, saiba que tudo que você fizer depois, se você tiver uma marca pessoal bem construída, vai ser mais fácil. Porque você já aumentou o valor percebido em tudo que você assina. Porque você já gerou uma das coisas mais importantes quando a gente fala de venda: confiança. E aqui você deve estar se perguntando: entendi foi nada. Porque ela falou, eu entendi a importância de construir, mas e aí? Como eu faço? Então, normalmente, no final do episódio, eu passo um exercício. Mas eu vou passar o exercício no meio e depois eu vou falar com vocês sobre como você vai usar esse exercício para te guiar na sua criação de conteúdo. Por quê? Deixa eu só explicar isso. Eu acabei de dizer para vocês que uma marca se constrói nos pontos de contato. Um exemplo disso. Eu, Helena Bezan, escrevo no meu manual de marca que a gente fala sobre descomplicar, que um dos nossos pilares, um dos nossos valores é descomplicar, que um dos nossos valores é o essencialismo. E aí eu venho aqui e eu explico de uma maneira extremamente teórica. Não traduzo nada do que eu falo. Então eu falei de CAC, mas não traduzo o que é CAC. Eu falo CMO, mas eu não falo o que é CMO para ninguém. E aí uma pessoa de fora chega no meu conteúdo. Você acha que, se ela não entende esses termos, ela vai achar complicado ou descomplicado? Ela vai achar complicado. Então, de nada adianta eu construir uma marca e colocar lá palavras bonitas, valores bonitos, missão, visão e valores. É uma coisa que eu odeio, missão, visão, valores. De verdade, assim. Os mais velhos não vão me entender. Meu pai, ele tem empresa e ele não entende. Ele fala, missão, visão, valores é super importante. Eu respeito. Só que eu acho que mais importante do que missão, visão, valores, mais importante do que você escrever tudo isso num papel bem lindo, é você entender como você vai colocar em prática. E é você colocar em prática. Então, ao invés de eu ficar lá e falando pra vocês porque é descomplicado o que eu faço e blá, 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 eu preciso descomplicar na prática. Show, don't tell, mostre, não fique falando. Que é uma das premissas, inclusive, da criação de conteúdo no TikTok. A gente fala muito sobre isso dentro da Nova Onda, com exemplos e tudo mais. E o que eu queria dizer pra vocês, eu queria que vocês fixassem, é que o maior valor de uma marca é na hora que você está mostrando ela pro mundo. Por isso, quando a gente constrói marca na consultoria, o nosso documento final não é um manual de marca, como todas as agências. O nosso documento final é um plano de ação. Como você pega este manual de marca e você traduz ele nos pontos de contato que você tem com o seu consumidor. Como você vai traduzir ele no atendimento no WhatsApp, como você vai traduzir ele na recepção que você faz dentro do espaço físico, se for uma marca que tem espaço físico. Como que você vai traduzir isso no unboxing, em experiências, como que você vai traduzir isso dentro do seu conteúdo. E aqui a gente entra na parte prática do episódio. Então vamos primeiro pro exercício. Para você começar a esboçar, eu queria dizer isso para vocês. Construção de marca para empresas que já estão faturando legal, então já estão faturando ali 10 milhões no ano, 5 milhões no ano. É uma coisa muito mais complexa do que a construção de marca para quem está faturando 100 mil reais no ano, 500 mil reais no ano.
50 mil reais no ano. Mas todo mundo deveria ter a construção de marca. O que vai mudar? É o nível de complexidade. Por quê? Quando você tá faturando mais, você tem provavelmente mais pontos de contato, mais pessoas conversando com seus clientes, você precisa de um treinamento melhor, você precisa das coisas mais bem desenhadas, você precisa de mais pecinhas pro quebra-cabeça, porque você tem mais pontos de contato. Quando você tá muito no começo, fatura menos, ou você tem pouquíssimos pontos de contato, pode ser algo muito mais simples. Porque não vai fazer sentido você pagar para uma construção de marca, uma consultoria, porque você não vai nem ter esse dinheiro para investir ainda, já que você está começando um negócio. Ou se você já começa com investimento, aí eu acho que vale super a pena. Mas se você está começando, você tem ali uma coisa de bairro, ou você está começando a criar conteúdo e você vai ser influenciadora, não deixe complicado o que pode ser fácil. Então, ao invés de você falar assim, marca é uma coisa só para os grandes, e não olhar para isso, olhe para isso de uma maneira estratégica, seguindo esse exercício. Independente de quanto você fatura, se você não tem marca construída, ou se você tem para verificar, faça esse exercício que eu vou te passar agora. A primeira pergunta, e essa daqui é um exercício voltado para marca pessoal. Você pode aplicar para sua marca empresarial. Primeira pergunta. Ao entrar em contato com a sua marca, seja vendo um vídeo, seja entrando em contato mesmo via WhatsApp, seja tendo finalizado agora uma compra, a sua compra tendo chegado em casa, tendo feito uma reunião, a primeira reunião para contratação do seu serviço, ou atendimento na sua clínica, se é um paciente, enfim. Ao entrar em contato com a sua marca, como você quer que as pessoas se sintam? Daqui já vai nascer alguns valores. Eu quero que elas se sintam acolhidas, eu quero que elas se sintam felizes, eu quero que elas se sintam amparadas. Não, eu quero que elas se sintam tocadas. Eu quero que elas se sintam espantadas. Eu quero gerar um impacto. Não, eu quero... Pensa, tá? Pensa como você quer que as pessoas se sintam. Além disso, qual transformação você quer entregar? Então, ela vai passar pelo processo, né? De ver um vídeo seu, de ter uma consulta com você, de olhar o seu portfólio de arquiteta. O que você quer que a pessoa sinta depois disso e qual transformação você quer que ela viva depois disso? Então, ao passar pela jornada da sua marca, o que você quer que a pessoa tenha transformado dentro dela? Essa daqui é um pouco mais complexa, tá? Mas é importante que você se esforce. É mais um exercício de brainstorming mesmo, de chuva de ideias. E aqui, uma das coisas mais difíceis. O que você acha que te diferencia? Vou explicar uma coisa que é um pouco complexa e você provavelmente não vai ver isso sendo explicado nem em conteúdo pago da internet sobre branding, mas que é uma das coisas mais importantes. Existe o diferencial real, que é aquele diferencial que você tem, porque você tem uma funcionalidade que os seus concorrentes não têm. Isso daqui é muito difícil de você ter hoje em dia, tá? Mas vamos supor, Iopro, quando lançou no mercado, eu não sei se foi um dos primeiros a ser lançado, tá? Eu não tô tomando Iopro, mas Iopro é referência no mercado. Era uma bebida proteica. E ele tinha mais proteína do que outros Danones, né? Do que outras bebidas prontas. Então esse era um diferencial. A partir do momento que várias outras marcas lançaram isso também, deixa de ser um diferencial. Mas Iopro hoje é meio que a referência no mercado. É difícil que seja o diferencial real que ele tinha lá no começo. Você entendeu o que é o diferencial real? É algo que só você tem, ponto. Acabou. Então ele começa a ter um diferencial comunicado. Hoje, eu não sou única dentro dos meus concorrentes. Eu não sou a única pessoa no Brasil que constrói marca. Eu provavelmente não sou a única no Brasil que constrói marca com um plano de ação. Mas isso já começa a ser um diferencial, afinal, meus concorrentes, eles não estão falando disso, eu nem sei se eles têm. Mas se eu for a única, uma das únicas, ou a que melhor comunica que eu tenho um plano de ação quando eu construo a sua marca, aí vira o meu diferencial. Se eu for a que melhor comunica uma marca descomplicada que fala nova linguagem, ou se eu for a única que comunica desta maneira, esse é o meu diferencial. Entendeu? Existe o diferencial real, que é algo funcional, e existe o diferencial comunicado, que é algo que você escolhe se agarrar e comunicar. E você vai comunicar melhor do que os seus concorrentes. Esse diferencial é o que importa. Eu quero que você escreva ele. Que às vezes você não vai ter um diferencial de funcionalidade, mas você pode ter um diferencial comunicado.
Outras pessoas também fazem, mas elas não estão comunicando isso. Então eu vou me apropriar e eu vou comunicar. Logo, as pessoas vão perceber que isso existe em mim. E isso pode ser sim apresentado como um diferencial para o mercado. Mas o que eu quero mesmo que vocês saiam daqui entendendo é como que você vai traduzir isso para o seu conteúdo. Então vamos para a parte que eu chamo de farol estratégico. O branding, a construção da marca, quando você define todas essas coisas, você ganha meio que um farol mesmo. Então você ganha algo que vai iluminar o seu caminho. Tudo que não está iluminado não importa, porque você é aquilo. Eu sempre falo isso para vocês, mas eu vou repetir. Nós somos recortes. E você precisa escolher o recorte que vai ser o melhor recorte para você mostrar para o mundo. O que mais vai te beneficiar, o que mais vai te ajudar a vender. Isso significa que você vai escolher coisas que você não é? Não, muito pelo contrário. Porque a construção da marca pessoal, ela também começa numa autoanálise. Inclusive, dentro da mentoria Eixo, a primeira aula é você olhar para os seus sonhos, para o que você quer ser, o que é sucesso para você. Porque imagina, se na marca pessoal você virasse um personagem. Imagina se eu, que viajo tanto, tivesse que construir algo que é extremamente quadrado. Se eu, que sou descontraída, que sou despojada, que adoro isso daqui, gente. Isso daqui é minha paz, isso daqui... Eu nem acredito que eu posso chamar isso daqui de trabalho. Eu estar sentada com um cobertor batendo um papo com vocês. Eu não pudesse fazer isso, que eu faço com tanta naturalidade. Isso faz o conteúdo fluir melhor. Então a gente tem que escolher algo e colocar elementos dentro da nossa marca que traduzam a nossa verdade. Mas a minha verdade, ela é muita coisa. Seria um livro de 100 páginas. Tudo que eu acredito, tudo que eu sou. Porque o ser humano é complexo. Isso daqui que vocês estão vendo é só um recorte. Mas é o recorte que eu escolhi mostrar para vocês. Porque essa escolha, ela liberta a gente. Ela tira a gente de ser escravo do nosso conteúdo. De ter que ficar mostrando tudo a todo tempo. Eu mostro só o que é mais estratégico. Eu mostro só o recorte que vocês precisam ver para vocês confiarem em mim. Mas essa é a minha verdade. Mas é uma parte da minha verdade, entendeu? Porque não tem como eu te mostrar tudo. Senão, você teria que viver todos os dias. Teria que ser um BBB mesmo da minha vida. Do mesmo jeito, para eu te conhecer por completo, eu teria que ver um BBB da sua vida. E olhe lá, nem ia te conhecer por completo. O que importa é você escolher em quais teclas você vai focar para facilitar o entendimento sobre quem é você. Porque quem quer ser tudo não é nada. E quem quer ser tudo num mundo da atenção rasa que a gente tem hoje, não consegue a atenção de ninguém. Então a primeira coisa para você entender é que você tem que ter um foco. Porque esse foco vai ser o seu farol. É o que a gente chama de marca pessoal. Escolher quem você quer ser para o outro. Para aumentar a sua percepção de valor. Para que o outro te perceba como mais valioso. Porque ele só vai topar pagar mais para ter você. Ou ele só vai topar fechar mais rápido com você porque ele entendeu o seu valor. Se ele não entendeu o seu valor, se o preço estiver alto para o que ele enxerga de valor, de nada adianta, tá? Porque ele não vai fechar com você. Então, muitas vezes, se você quer cobrar mais ou cobrar que seja justo, mas você não tá conseguindo, é porque a pessoa não tá enxergando o valor em você. Nunca, ou quase nunca, é porque efetivamente o nosso cliente não pode pagar, principalmente quando a gente tá falando de serviços baratos, tá? Mas quase sempre é porque ele não enxergou valor suficiente para ele priorizar pagar você, entendeu? Agora vamos pro ponto do conteúdo. E como que isso vai ser traduzido no conteúdo? Você vai ter que usar o filtro da coerência, que é um dos Cs do método 5Cs que eu ensino na Nova Onda. Basicamente, com tudo isso que você colocou dentro do seu mapa aí de marca, você vai olhar para essas coisas e você vai se perguntar: isso daqui me ajuda a reforçar quem eu sou? Então, se eu tô pegando um tema super complexo e tentando trazer para o meu público, mas ainda tá difícil de entender, porque eu peguei um complexo, deixei só difícil, não serve para mim, não me ajuda a comunicar que eu sou uma pessoa que explica marketing de maneira descomplicada, que constrói marcas que falam uma nova linguagem, porque essa nova linguagem, ela tem cara de entretenimento, né? Tem cara de bate-papo, tem cara de amigos. Então, eu preciso rever esse conteúdo. Se eu tô todo dia postando story, mas eu tô postando foto do look do dia e o meu cachorro, e eu sou, por exemplo, uma psicóloga, é óbvio que não vai atrair paciente. Então, se eu tenho meu objetivo de marca, eu tenho minha marca construída, meus valores como psicóloga, mas eu não tô mostrando isso nas redes sociais, através do meu conteúdo, é óbvio que não vai vir paciente, gente. Então, é esse filtro. Ah, mas o conteúdo de roupa engaja mais. Dane-se, engajamento não paga conta. Dane-se. Não importa que engaja mais.
Porque vai engajar, mas não vai trazer paciente. Então, saiba diferenciar o que é o seu ego gritando e pedindo do que efetivamente é marketing. Marketing não é engajamento. Marketing é estratégia. E aí você vai fazer a sua melhor estratégia para conseguir, dentro do ser de coerência, o seu melhor engajamento. Não o contrário, o seu melhor engajamento e depois a gente vê o que dá para encaixar aqui. Porque senão não vai gerar renda. E esse é um dos maiores problemas hoje em dia. E se a pessoa, se cada hora você tá falando de um assunto, cada hora você tá levantando uma bandeira, você tá sempre em cima do muro. Ah, não, eu falei uma coisa, mas agora falei outra. Não é que ninguém pode mudar de ideia. Você pode e você deve mudar de ideia ao longo da sua vida, porque isso é o processo de amadurecimento. Mas se você tá toda hora se contradizendo, a pessoa não vai ver coerência em você. Se uma hora você é uma pessoa que só mostra look, outra hora você tá falando do seu consultório, uma hora você tá falando com o cliente final, outra hora você tá falando com o psicólogo, uma hora você tá xingando o seu cliente, mas na outra hora você tá falando, eu precisava de cliente. Não tem como a pessoa entender quem é você. Então, ou você aplica o filtro da coerência e busca os padrões, ser a mesma pessoa, repetir as frases, tá? Falar sempre as mesmas coisas, não ficar mudando de ideia toda hora, não ficar trocando tema do seu conteúdo a cada semana. Se você não fizer isso, é impossível o seu conteúdo performar. Então, se eu pudesse te dar uma dica, comece a olhar para o que você construiu de posicionamento, comece a olhar para o que você construiu de valores, encontre a melhor maneira de transmitir isso através do seu conteúdo, que é o seu principal ponto de contato. Como fazer isso? Usando o filtro da coerência. Antes de postar qualquer coisa, pensa, por que eu tô postando isso? Eu tô postando meu cachorro, mas é porque eu quero engajar mesmo. Engajamento às vezes faz parte. Mas se eu tô postando meu cachorro a semana inteira, há 3 semanas, acabou. Não espere nada além de pessoas querendo comprar o seu cachorro, engajar com o seu cachorro. Eu falei isso uma vez numa palestra. Você só posta seu cachorro. Você tá querendo vender seu cachorro? Não tô. Entendi. Então, posta ele só de vez em quando pra gerar conexão. Tá bom? Eu sei que não é fácil, tá? Mas se eu pudesse dizer pra você, se você continuar criando conteúdo aleatório, dificilmente você vai conseguir trazer coerência. E se você não tiver coerência, dificilmente as pessoas vão perceber o seu valor. Se as pessoas não perceberem o seu valor, ou se elas não conseguirem entender quem é você, o que você entrega, qual é o seu produto, dificilmente elas vão te procurar. Dificilmente você vai ser lembrado. Se você não é lembrado, você não vai ser nem considerado. Tá? Por que eu não recebo pedido de orçamento? Por que eu não recebo novos pacientes? Porque você não está sendo nem considerado na maior parte das vezes. E se você não é considerado, você não vende. Então você precisa melhorar a sua lembrança. Para melhorar a sua lembrança, você precisa ser mais óbvio. Porque assim que a pessoa pensar, preciso de um oftalmo, tem que pensar em você. Preciso fazer um botox, precisa lembrar de você. Eu tô precisando de um terapeuta, precisa lembrar de você. A criação de conteúdo, ela vem pra isso, pra que você apareça sempre pra pessoa, pra que quando ela precisar daquilo, ela lembre de você. Eu tô lá, todo dia, falando de posicionamento e criação de conteúdo. Tô falando de brand, tô falando de criação de conteúdo, tô falando de TikTok. TikTok é a principal plataforma quando a gente fala de descoberta. Se eu tô lá falando sempre de TikTok, eu tenho um produto de TikTok, eu tenho um produto de posicionamento. Pensou em posicionamento? Eu espero que a pessoa pense em mim. Pensou em TikTok? Eu espero que a pessoa pense em mim. É pra isso que eu tô trabalhando. Não é pra empurrar produtos goela abaixo, mas é pra ser o mais lembrado quando a pessoa tiver a necessidade, que eu atendo. E aí, gostaram desse episódio? Não deixa de me falar o que você achou. Dá uma curtida, segue o Spotify, segue o YouTube, tudo isso é muito importante. Eu tô adorando fazer os conteúdos nesse formato, eu espero que vocês estejam gostando. O feedback de vocês é sempre muito importante pra mim, então não deixa de comentar o que você achou. E se vocês tiverem dúvidas, me mandem aqui que a gente responde todos os comentários de vocês, tá bom? Queridos, até semana que vem. Um beijo grande, vejo vocês.